A paz do Senhor Jesus, amém? Então é o meu grande desejo hoje é trazer para os amados irmãos, para aqueles que amam a palavra de Deus, uma reflexão sobre como símbolos dados por Deus são substituídos por símbolos criados pelos homens. Bem, amados, eu quero pedir para você, não se esqueça, amém? De se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, isso é muito importante, de comentar, de compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas. Você vai estar ajudando e abençoando muitas pessoas e nos ajudando a levar a palavra do Senhor, amém? Sou o Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia. Deus te abençoe e nos ajude. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe o maior número de pessoas. Vamos espalhar a palavra do Senhor, edificar muitas vidas em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. E por causa da repetição desses símbolos, até a igreja, chamada Igreja de Deus, acabou acolhendo esse símbolo criado por um homem, porque eu estou falando da cruz. Nós sabemos que a cruz do Calvário, a cruz onde Jesus Cristo foi crucificado, é a cruz criada pelos romanos. É a cruz que foi criada pelos romanos para executar os seus inimigos, executar os criminosos que se levantavam contra o Império Romano, contra a sua lei. E a cruz era usada exclusivamente para os rebeldes e para os escravos. Os cidadãos romanos não morriam, não eram condenados pela crucificação, não eram executados pela cruz. O Império Romano cresceu e se espalhou por todo o mundo, se tornando um império mundial. E no tempo de Jesus, Roma dominava o reino de Judá. Então, amados, hoje eu quero falar sobre a substituição do símbolo dado por Deus do símbolo criado pelos homens. Nós sabemos que os antigos cristãos, nas suas lápides, eles mandavam colocar o quê? O símbolo de um peixe. Por quê? Porque o peixe simboliza a ressurreição, que nos fala do profeta Jonas, que passou 3 dias no ventre da baleia e no 3º dia ele foi expelido para fora. Então, isso nos mostra a ressurreição de Jesus, que passou 3 dias no seio da terra e no 3º dia ele ressuscitou. Então, eles usavam como símbolo da sua fé o peixe. Então, você não vê na sepultura dos antigos cristãos, dos crentes primitivos, dos servos do Senhor primitivo, você não via o símbolo da cruz, mas o símbolo de um peixe ou o símbolo da menorá. Os crentes que morriam lá na Europa, eles usavam ou peixe ou eles usavam um vaso, simbolizando o seu serviço, a sua dedicação a Deus. Mas nunca eles usavam a cruz. A cruz passou a ser usada depois que o imperador Constantino diz que teve um sonho, sonhou com a cruz. Ele colocou essa cruz no escudo dos seus soldados, ele ganhou a guerra. Ele achou então que aquela cruz simbolizava o poder de Jesus, simbolizava o poder de Jesus que deu vitória a ele. E começaram a usar a cruz, simbolizando Jesus, simbolizando a igreja de Jesus. E esse símbolo foi colocado na igreja cristã pelo imperador Constantino. É lógico que antes do Império Romano,
vários países executavam seus inimigos, né, usando madeiro. Mas em forma de T, os primeiros a usar a cruz em forma de T foi os romanos, para executar os seus inimigos. E nós vemos que Jesus, ele foi executado na cruz. Amado, a cruz foi uma etapa, foi uma parte do ministério de Jesus. Por quê? Nós vamos ver agora como era chamado uma pessoa que morria no madeiro. Como a lei de Deus tratava uma pessoa que era morta no madeiro. Nós vamos ver lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, vamos ver como era tratada a pessoa que morria no madeiro. Então, se uma pessoa morria no madeiro, é porque ele era considerado um grande pecador. E nós vamos ver, eu vou ler com vocês, como eram chamadas as pessoas que morriam no madeiro. Amém? Então vamos para Deuteronômio capítulo 21. Então vamos à leitura, a partir do versículo 22. Se alguém houver pecado, passivo de pena de morte, e tiver sido morto e pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, segundo a lei, a pessoa que era morto no madeiro era considerado maldito de Deus. Então, aquela pessoa não poderia ficar até a noite, não podia passar para o outro dia. Então, antes que viesse um novo dia, essa pessoa tinha que ser tirada da cruz e tinha que ser enterrada. Por quê? Porque essa pessoa era considerada um grande pecador e, por ser morta, executada na cruz, ele era considerado maldito de Deus. Então, amado, você vê o que a palavra de Deus nos ensina. O que a palavra de Deus está nos ensinando. Amém, amados? Então, a cruz não era um símbolo de vitória. Quem nos dá a vitória é Jesus Cristo. Então, é Jesus que morreu na cruz é que nos dá a vitória. É a morte de Jesus é que expiou os nossos pecados. Assim como o cordeiro era sacrificado lá no templo do Senhor, lá no altar, e o seu sangue era apresentado diante do Senhor, assim Jesus também foi sacrificado na cruz. Só que a cruz era um elemento de execução romana. Então Jesus, ao se deixar prender, ao se deixar ser crucificado, ele estava fazendo isso cumprindo a vontade de Deus. Porque o que nos salva, o sangue que expia os nossos pecados é o sangue de Jesus. Nós não somos salvos pela cruz. Nós não somos purificados pela cruz. Nossos pecados não é expiado pela cruz. Os nossos pecados foi expiado pelo sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus que realizou a expiação dos nossos pecados. Jesus, ao morrer na cruz, ele estava morrendo no nosso lugar. Porque quem foi amaldiçoado com a morte foi nós pecadores. Adão e Eva pecaram contra Deus. Eles desprezaram a palavra de Deus. Eles rejeitaram a palavra de Deus.
Eles rejeitaram o paraíso que Deus havia criado para eles. Eles ouviram a voz de Satanás. Então, o ser humano, sim, está debaixo da maldição da morte. Agora, Jesus Cristo, não. Jesus Cristo sempre foi santo, ele veio do céu, se tornou um ser humano como nós. E ele se deixou levar até a cruz. Deus deixou que ele fosse levado até a cruz, porque Jesus estava morrendo no nosso lugar. Então não é a cruz que purifica você. É o sangue de Jesus. É a morte de Jesus e o derramamento do seu sangue é que nos purifica de todos os nossos pecados. Mas se Jesus morresse e não ressuscitasse, então a morte de Jesus não teria nenhum efeito sobre as nossas vidas. Porque muitos pecadores morrem e estão no Hades até hoje. A não ser que ele seja um servo de Deus, ele está no seio de Abraão, está no paraíso, descansando até o dia da ressurreição. Mas caso contrário, a sua alma, se você não tem Deus na sua vida, se você não obedeceu a palavra de Deus, se você não teve um encontro com o Senhor Jesus, então a sua alma está no Hades, esperando o julgamento final. Então Jesus, Santo, Santíssimo, não poderia morrer. Mas no momento em que ele morreu, ele estava morrendo no nosso lugar. Ele estava tomando o nosso lugar na condenação da morte. E depois do terceiro dia, Jesus ressuscitou, mostrando que ele, Jesus, sempre foi santo e continuará sendo santo por toda a eternidade. Amém, amados? Então, por que usar a cruz como símbolo da vitória, da purificação dos crentes, amado? Isso é um equívoco? Isso é um erro muito grave. A cruz foi uma etapa que Jesus passou. Porque se a morte dos romanos fosse decapitar, se a morte dos romanos fosse a espada, apesar que nós temos profecias que mostram que nenhum ossos do justo seriam quebrados. Então Deus controlou todas as coisas para que acontecesse do jeito que ele havia planejado. E como nós sabemos, historicamente, os prisioneiros que não morriam, enquanto o soldado estava ali crucificando, antes dos soldados irem embora, eles olhavam para saber se os condenados que estavam crucificados já haviam morrido. E se eles não tivessem morrido, para que os parentes não tirassem eles da cruz e eles sobrevivessem, eles quebravam a perna dos condenados. Mais torturante ainda. Mas quando eles quebraram a perna do que estava à direita e do que estava à esquerda, mas quando foram até Jesus, Jesus já estava morto. E eles pegaram uma espada e enfiaram bem no coração do Senhor Jesus. Aliás, uma lança, perdão. E saiu água e sangue, mostrando que Jesus já estava morto. Então, amado, não é a cruz que te purifica. Então, a cruz não deveria ser usada como símbolo representando Jesus. Porque nós sabemos que o símbolo usado nas Escrituras Sagradas, representando Jesus, é o Cordeiro de Deus. E o símbolo usado como representando Jesus é a menorá. Ou, como todos conhecem, o catiçal. O catiçal não só simboliza Jesus,
como também simboliza o povo de Deus, simboliza a igreja de Deus. Para mim, irmãos, a igreja de Deus é formada por judeu e gentios. Porque os primeiros membros da igreja do Senhor Jesus não eram gentios. Os primeiros membros da igreja do Senhor Jesus eram judeus. Porque o próprio Jesus diz, primeiro ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vou ler o texto para você, amados. Mateus 15, versículo 24. Mas Jesus respondeu, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém, amados? Então, os primeiros membros da igreja do Senhor Jesus foram os israelitas, foram os judeus. Então, a primeira igreja do Senhor Jesus, quando iniciou a sua igreja, ela foi formada pelo povo de Israel. É o capítulo 10 do Evangelho de João. E Jesus nos fala, aqui no versículo 16, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar a estas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la de volta. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Então Jesus, ele morreu por sua vontade, obedecendo à vontade de Deus. Mas aqui, no versículo 16, fala que ele tinha outras ovelhas que não era desse aprisco, mas que convém agregá-las. Então, essas outras ovelhas seriam os gentios, que depois da sua ressurreição, Jesus então enviaria os seus apóstolos para pregar também para os gentios. As primeiras ovelhas do Senhor Jesus, nós sabemos que era Israel, que eram os judeus. E depois, o Senhor ia agregar outras ovelhas de outro rebanho. Ou seja, Jesus ia chamar os gentios para fazer parte desse aprisco, desse rebanho. Então, é o rebanho de Israel. É o rebanho de Deus. Então, aqui Deus formando um só povo. Deus, no reino de Deus, amado, no reino do Senhor, né, na igreja do Senhor Jesus, não vai haver dois povos, não vai haver divisão. O Senhor está falando um só rebanho. Judeus e gentios formarão um só povo, formarão um só rebanho e terão um só pastor. Terão um só Deus, bendito e eternamente, e um só pastor, Jesus. Então, amado, aqui está nos mostrando a realidade, para que eu e você possamos entender. Então, amado, Deus, ele mostrou para nós qual eram os símbolos que representava Jesus. É o cordeiro e também é a menorá. Vamos ler, amado? Que coisa maravilhosa. Lá em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Amém? Então a glória de Deus se manifesta através do Cordeiro. Então aqui, a palavra Cordeiro está falando de Jesus. Isso é para nos lembrar o sacrifício de Jesus. Que Jesus, ele veio para ser o Cordeiro
que foi sacrificado, o Cordeiro que derramou o seu sangue para purificar os nossos pecados. Amém? Ele é a lâmpada. Ele é a menorá de Deus. Então Deus manifesta a sua luz através de Jesus. Deus manifesta a sua glória através de Jesus. Esse texto está mostrando quem é Jesus, para que não haja dúvida no nosso coração sobre a pessoa gloriosa de Jesus. Também no que Jesus é de fato e de verdade, eternamente, o mensageiro de Deus. Aquele por quem Deus manifesta a sua glória, a sua presença e o seu poder. Amém, amado? Ele é a luz. Ele é a luz da verdade. Ele é a luz da vida. Vamos ler João capítulo 1? Jesus é a menorá celestial. João 1, a partir do versículo 2. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Versículo 9 fala assim: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Então, Jesus é a luz verdadeira. Vamos ver o que diz o capítulo 8 de João. João 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, amado? A luz fala de conhecimento, ou seja, o verdadeiro conhecimento. A verdadeira palavra de Deus. Jesus tem a verdadeira palavra de Deus. Então, a mensagem de Jesus é a verdadeira palavra de Deus. Crer em Jesus, irmãos, é crer na verdade. Crer em Jesus é crer no verdadeiro conhecimento de Deus. E a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, é a verdadeira luz da vida. Glória a Deus, ele é a luz da vida. Ele é o conhecimento da vida. Quando você conhece Jesus, quando você obedece à palavra de Jesus, você recebe vida e vida eterna. Porque ele é a luz da vida. Ele é o conhecimento da vida. Ele é a verdade da vida. Então você não pode permanecer nas trevas. A palavra treva aqui significa a mentira. Aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro. Muitas pessoas estão buscando conhecimento, mas conhecimento nas trevas, conhecimento na mentira, conhecimento naquilo que é falso, naquilo que não é verdadeiro. E para onde essas pessoas estão caminhando? Estão caminhando para as trevas, para a morte eterna. Porque só Jesus, como ele mesmo diz em João 14, versículo 16, capítulo 14, versículo 16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a luz. Jesus é a menorá de Deus. Jesus é a menorá celestial. Ele traz a luz de Deus para dentro de nós. Então a palavra de Jesus é como luz resplandecente. Ela vai iluminar a tua vida, ela vai trazer a verdade de Deus para dentro de você. Então, cada palavra de Jesus é a palavra de Deus, é a verdade de Deus que Deus está revelando através do seu Filho Jesus. Como diz lá no Apocalipse, capítulo 21.
na Jerusalém Celestial, Deus manifesta a sua luz através do Cordeiro. Então a glória do Senhor ilumina a cidade celestial. E Jesus é a sua lâmpada. Está querendo dizer que a glória de Deus, ela resplandece através de Jesus. E nesse contexto do Apocalipse capítulo 21, versículo 22, Jesus é chamado de um cordeiro para nos lembrar do sacrifício de Jesus. Que somente através do derramamento do sangue do cordeiro é que os pecados eram perdoados. Somente através do derramamento do sangue de Jesus é que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E podemos ter a chance de começar uma nova vida através do nosso arrependimento e da nossa confissão, aceitando Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Pense nisso, meu amado. Pense nisso. Qual o símbolo que representa Jesus? Será que é a menorá? E o peixe? Ou será que é a cruz? A cruz foi criada por um homem. Primeiro para matar e executar os seus inimigos. E depois, o mesmo império que usava a cruz para matar, torturar e destruir a vida de pessoas. O mesmo império transformou o que ele criou para matar e destruir, ele transformou no símbolo de vitória. Diz que simboliza Jesus, diz que simboliza a igreja do Senhor. Mas se nós olharmos na palavra do Senhor, nós vamos ver lá em Apocalipse que a igreja, ela é representada pela menorá. São 7 castiçais, 7 menorá, 7 castiçais, representando 7 igrejas. Por quê, irmãos? Assim como Jesus é a luz do mundo, Jesus também resplandece a sua luz através da sua igreja. A igreja é o corpo espiritual de Jesus. E a igreja tem a missão de resplandecer a luz de Jesus, que é a luz de Deus. Então a nossa missão é resplandecer a luz de Deus, a luz de Jesus para todos os povos. Eu vou terminar lendo Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, versículo 16, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém, amados? Então, eu e você nos tornamos a luz de Deus na terra. Então, Jesus está manifestando a sua glória, a sua luz, através da sua igreja. Será que você é luz? Será que você faz parte da menorá celestial chamada Jesus? Será que você está resplandecendo a luz de Jesus? O que significa resplandecer a luz de Jesus? É obedecer os mandamentos de Jesus. Porque se você obedecer os mandamentos de Jesus, você vai produzir as boas obras. E através das boas obras que você produzir em obediência aos mandamentos de Jesus, você vai estar sendo luz e luz para as nações. Qual é o símbolo que a igreja deve usar? A cruz? Ou a menorá? Ou o peixe, simbolizando a ressurreição? Pense bem, meu amado. Não siga o que os homens criam, porque na Bíblia Sagrada, a menorá é símbolo de Jesus, símbolo da igreja. E o cordeiro, aqui de fato e de verdade, é o símbolo máximo, representando Jesus e o seu sacrifício pelas nossas vidas. Se você ler lá no capítulo 3 de Gálatas, no versículo 13, Paulo vai estar falando para mim e para você que a cruz simbolizava a maldição. E Jesus, a ser morto na cruz, ele se tornou maldito por mim e por você.
Lucas 9, versículo 23, ali fala, Deus fala, aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz e não seguir-me, Jesus está usando a cruz como símbolo do quê? De sofrimento. Porque a gente vai ser perseguido. A gente vai sofrer por causa do nome de Jesus. Então a cruz, amado, não é símbolo de vitória, mas é símbolo de sofrimento e de morte. Porque o símbolo na Bíblia que representa Jesus é a menorá e o cordeiro. Você possa ser edificado com essa palavra, com essa reflexão. Você possa pensar um pouquinho. Amém, amado? Como está havendo uma distorção do que é a palavra de Deus e do que é a palavra dos homens. Deus te abençoe em nome de Jesus.